Boa noite, gente. Eu sou a Marcela Nascimento. O nosso grupo é composto pela Joyce Oliveira, pela Laurena Laurentino, pela Thalita e pela Thaís. O nosso grupo ele vai falar sobre a cirurgia de retossigmoidectomia. A retossigmoidectomia é uma cirurgia para a retirada do reto sigmoide, né, como o próprio nome já diz. Nessa cirurgia, ela pode ser feita por laparotomia, que é a forma mais comum e tradicional, né, a abertura do abdômen, ou pela via laparoscópica, que é por vídeo. Essa cirurgia é classificada pelo seu potencial de contaminação, uma cirurgia contaminada, por apresentar um alto nível da flora bacteriana e a presença de fezes também. Como já sabemos, o intestino grosso faz parte do sistema digestório e ele é responsável pela parte final do sistema digestório, onde a sua responsabilidade a sua função é de absorção de água e eletrodos e faz a propulsão do conteúdo intestinal. Essa propulsão, né, por movimentos que fazem andar o alimento pelo intestino para fazer, e esse movimento faz a formação das fezes. No intestino grosso também há o armazenamento temporário das fezes e a eliminação das fezes. Ele é localizado no abdômen, na cavidade abdominal, e o seu início é a partir do ilho, que é o final do intestino delgado, e o início do intestino grosso pelo seco. O seco e o ilho fazem uma comunicação que é chamada de junção ilho-secal, e é a partir daí que se desenvolve todo o intestino grosso. Ele é localizado, o colo ascendente e o colo descendente, eles são localizados na parede posterior do abdômen, que faz uma afirmação onde eles se prendem, e o colo transverso, o colo sigmoide, eles são mais móveis. Então, eles variam. O colo ascendente, ele localiza anterior ao rim direito e entra em contato também com o lobo direito do fígado, e o colo transverso também se relaciona posteriormente com o duodeno e o pâncreas. Só que no seu segmento mais à esquerda, ele é variável, que ele é bastante móvel. Aí segue o colo descendente, que também é conectado à parede abdominal, posterior abdominal, e o colo onde que é o objeto do nosso estudo, que é o colo sigmoide. O colo sigmoide ele é bastante móvel e forma um V invertido, como vocês podem observar. E esse V, o ápice dele é localizado anteriormente ao uréter esquerdo e a divisão da artéria ilíaca comum esquerda. Então, ele se comunica com esses dois órgãos. O reto, ele forma o canal, vai se estreitando, né, e formando o canal anal, que se abre e se comunica com o exterior pelo ânus. E então a conexão do reto com o colo sigmoide faz essa região específica que nós denominamos de reto sigmoide, onde é o objeto da nossa cirurgia. O reto sigmoide, ele é localizado no nível da terceira peça sacral. E ele tem uma musculatura a partir dele, né, que tem um mecanismo esfíncter que ajuda nas contrações de evacuação.
Uma característica importante também para falar do intestino grosso é que a sua mucosa é diferenciada. No intestino delgado tem aquelas microvilhosidades e no intestino grosso ele possui células absortivas que absorvem e tem uma mucosa, uma submucosa que secreta o muco que gera para proteção dessa alta flora bacteriana que passa por ele e para proteger ele. E é importante, né, nós como enfermeiros sabermos da sua localização, para exemplo, com a localização e anatomia do intestino grosso para realização de exames físico, abdominal, né, entre outros. Bom, as indicações para essa cirurgia são surgimento de tumores, divertículos inflamados ou sangrando, torção, volvo por megacolo. E as contraindicações são as condições clínicas desfavoráveis do paciente. Então, a gente tem que levar em consideração o paciente não suportar, né, um procedimento anestésico cirúrgico. E por isso tem que levar em consideração o fato da necessidade da cirurgia e as complicações que acarretarão a não realização dela. Assim, pode estar optando por procedimentos paliativos ou um bom preparo clínico pré-operatório. As complicações pós-cirúrgicas. Após a cirurgia, a presença da dor dificulta a mobilização ativa, restringe o esforço para a tosse produtiva, leva à hipoventilação e compromete o estado geral do paciente operado. Algumas dessas complicações, elas têm relações indiretas com o ato operatório e as outras são consequências diretas das técnicas e táticas empregadas durante a operação. Todas elas têm um início no intraoperatório. Também tem as complicações tardias e as complicações imediatas. As complicações tardias ou de longo prazo são a incontinência urinária permanente, o paciente ele acaba perdendo o controle da bexiga, a bexiga neurogênica é o sintoma principal, que é a disfunção da bexiga, que é o paciente ao tossir, ao espirrar, acaba não conseguindo prender a urina. Também tem a impotência sexual e também tem a esterilidade. E as complicações menores, que são as imediatas, são o abscesso de parede, é quando esse paciente ele acaba sentindo fortes dores. Também tem a incontinência e a infecção urinária passageira, que é aquela que passa rápido, não acaba se agravando tanto. Porque se essa infecção ela não for tratada imediato, ela pode piorar e pode levar esse paciente até o óbito. Também tem o hematomas. Pode passar aí para mim, gente? Foi. O preparo pré-operatório. A preparação pré-operatória pode ser dividida em duas partes, que são a física e a psicológica. A preparação física é quando o enfermeiro ele irá orientar o paciente o que ele deve fazer, quais são as suas necessidades. Então, durante esse período de preparação, você irá conhecer os outros profissionais, que são os anestesistas, os fisioterapeutas. O enfermeiro também vai estar te indicando para você estar bebendo bastante água, para você estar hidratado após e durante a cirurgia. Você deve manter a sua ingestão de calorias em dia, porque tendo bastante açúcar no seu sangue, vai te dar forças após a cirurgia. Em alguns casos, os médicos ou o cirurgião, ele pedirá que seus intestinos estejam vazios. Como conseguir isso? Um dia antes, ele vai pedir que você consuma apenas líquidos com preferência transparentes. Ao dar entrada ao hospital, a sua preparação física ela ainda continua. Logo depois da sua chegada, o enfermeiro
vai te oferecer medicamentos que vão te ajudar a esvaziar o intestino completamente para a operação. Talvez você vai ter cólicas durante esse processo, e quando você chegar na unidade, o enfermeiro vai te apresentar o banheiro, porque quando você tomar esses medicamentos, a sua vontade de defecar vai ser muito grande, né? Então, e a preparação psicológica? A sua preparação psicológica, ela começa quando diagnósticos e as suas opções de tratamento são conversados com você. O que isso pode acontecer? Você vai chamar algum parente, ou o próprio profissional vai te aconselhar que tem algum parente próximo a você para estar passando com você todo esse tratamento, essa cirurgia, após, durante, para isso já preparando a sua cabeça após a cirurgia e antes, né? Pode passar. Ei, gente, boa noite. Então, eu vou falar um pouquinho da descrição. Acho que parou a gravação. Não, tá acontecendo. Então, gente, eu vou falar um pouquinho da descrição cirúrgica, né? O procedimento. Essa parte, ela é um pouquinho complicadinha e tem uns nomes difíceis, mas eu vou tentar falar aqui para vocês. A primeira coisa que tem que ser feita é a asepsia e asepsia, a colocação do campo, que são obrigatórios, incisão mediana transumbilical com bisturi frio em pele, a realização da manobra de Mattox e rebatimento do cólon, depois fazer a identificação do ureter esquerdo, identificar também e ligadura com linho zero da artéria e da veia mesentérica inferior, grampeamento do reto com grampeador, o posicionamento do dreno suctor 6.4 na pelve, fazer a lavagem de cavidade e revisão da hemostasia. Aí essa parte que eu coloquei, que eu achei como se fosse um resuminho de todo o procedimento cirúrgico. Realizada a apendicectomia, creio que falei certo, com liberação do apêndice do seco, ligadura da artéria apendicular com linho zero, clampeado o colo do apêndice e exerce com a lâmina fria. Realizada a sutura com essa linha aí, 3.0, no coto e invaginação com ponto em bolsa de tabaco. E depois vai ser feito o fechamento. Para a próxima etapa é fazer o fechamento. Assim é realizada a liberação da aponeurose ao redor da hérnia epigástrica e fazendo a liberação do pequeno saco. Depois da sutura de toda a aponeurose, fixação do dreno subtor com nylon 2.0, lavagem do subcutâneo com soro fisiológico, síntese da pele com nylon 4.0, confecção da ileostomia de proteção. E, por último, fazer corretamente o curativo compressivo. Bom, vamos falar agora sobre o nosso caso clínico, né? Então, paciente, 72 anos, nega etílismo por alguns anos na adolescência, nega hipertensão, nega diabetes, nega alergias, cirurgias apenas em varizes das pernas. 3 filhos, sem HF de neoplasia, segundo informações colhidas. QP, CA de reto médio. Adecoma, de reto médio, 4 centímetros da MA. Refere um apetite, mas emagreceu 5 quilos. Paciente refere-se sangue nas fezes e dor ao evacuar. Paciente emagrece, mas em bom estado geral. CA de reto médio, 4 centímetros de BA. T3N0M0, pela RM, 5,5 centímetros da MA. Radioquimioterapia
gente, desculpa aí. Neoadjuvante. É cada palavra difícil, mas enfim. Paciente em bom estágio geral, aguardando o último ciclo de radioterapia. Hábito intestinal mantido de urese sem alterações. Conversa, né, a respeito da cirurgia, riscos e benefícios, necessidade de ostomia de proteção. Solicita exames e avaliações de pré-operatórios. Esse é o nosso caso clínico. Bom, esses são os nossos diagnósticos de enfermagem. O primeiro diagnóstico é risco de sangramento relacionado ao processo cirúrgico. O resultado esperado, monitorar o risco de sangramento. As intervenções, monitorar sinais vitais, observar taxa de hemoglobina, observar sangramento incurativo, manter repouso no leito. Vamos para o próximo. Risco de queda relacionado à imobilidade física no leito. O seu NOC, prevenir queda, prevenir complicações. Já as intervenções, orientar paciente e acompanhante sobre o risco de queda. Colocar pulseiras de identificação de risco de queda no paciente. Travar as rodas da maca durante a transferência para outra maca ou cadeira de rodas. Manter elevadas grades de proteção da maca. Manter cama em altura adequada para prevenir quedas. O próximo diagnóstico, risco de baixa autoestima situacional relacionada à doença física. O seu NOC, promover melhora no quadro psicológico e melhora na autoestima. Já suas intervenções, orientar familiares do paciente acerca da importância do interesse e apoio dos mesmos para com o paciente. Ressaltar a importância do psicólogo. Transmitir confiança na capacidade do paciente de lidar com situações. Encorajar bons hábitos físicos, padrões de alimentação saudáveis, cuidar do cabelo, maquiagem, né? E prestar apoio e não criticar. Já o próximo diagnóstico, risco de infecção de sítio cirúrgico relacionado a procedimento cirúrgico. O NOC, controle de infecção. Intervenções, observar sinais logísticos, edema, calor, rubor, dor e perda de função. Manter técnica asséptica sempre que acessos forem manipulados. Manter curativo adequado de forma asséptica correta. O próximo diagnóstico, risco de tromboembolismo venoso relacionado à imobilidade física no leito e a trauma abaixo da cintura. O seu NOC, monitorar o risco de tromboembolismo venoso. Intervenções, manter e verificar a oximetria de pulso, verificar a frequência cardíaca e pressão arterial, realizar a ausculta pulmonar e a ausculta cardíaca. O próximo e último diagnóstico, risco de infecção relacionado à bolsa de colostomia. Seu NOC, prevenção de infecção. Suas intervenções, observar sempre a integridade da pele, observar a coloração do estômago, realizar troca de bolsa quando estiver infiltrada, descolando ou vazando, manter pele-estômago sempre limpa e seca, atentar quando a presença de necrose e sangramentos, esvaziar a bolsa quando atingir 2/3 da sua capacidade, realizar e anotar a anotação, né, de enfermagem quando ao aspecto e quantidade de eliminação intestinal, manter a bolsa sempre fechada. Nossas referências e uma frase de reflexão, né? Antes de ser um excelente profissional, seja um bom ser humano. É só, gente. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado.